E aí, turma? Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Diana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre hidrocarbonetos, ok? Hoje nós vamos falar sobre o último grupo dos hidrocarbonetos. No caso, a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos, tá bom? Vamos lá? Estão preparados? Então, só para a gente não esquecer, tá? Hidrocarbonetos são o quê? Substâncias formadas apenas pelos elementos carbono e hidrogênio, tá? Não esqueçam. Vamos primeiramente falar aqui sobre algumas aplicações dos hidrocarbonetos aromáticos, tá? O principal deles, pessoal, é o benzeno. E o benzeno ele está presente, por exemplo, em plásticos, como os que são usados para produzir carros, na fabricação de carros. Está presente na gasolina, inclusive nos postos de gasolina tem um aviso dizendo que tem a substância benzeno. Está presente até, gente, em refrigerantes, principalmente do tipo diet, tá? Infelizmente, o benzeno é uma substância carcinogênica, ou seja, ele é capaz de causar câncer. Existe toda uma legislação para determinar o uso do benzeno. É uma substância bem perigosa, infelizmente. Um outro exemplo de aromáticos, substâncias aromáticas, é o tolueno, tá? O tolueno ele está presente, por exemplo, nas colas de sapateiro, inclusive é viciante, né? Causa vários problemas à saúde. E também ele é usado para produzir o TNT, o trinitrotolueno, que é um explosivo, tá? Ok? Então, vamos aqui ver um pouco das características dos compostos aromáticos, tá? Bom, gente, toda substância, para que seja considerada aromática do grupo dos aromáticos, ela precisa possuir pelo menos um anel aromático ou núcleo aromático, também chamado de anel benzênico, tá? Bom, e como é essa estrutura? É uma estrutura formada por 6 carbonos e 6 hidrogênios, ó, é um hexágono, em que nós temos ligações duplas alternando com ligações simples, tá, pessoal? Então, tem que ter aqui ligações duplas e simples entre carbonos alternadas. E a gente pode encontrar as ligações duplas, elas podem ficar nessa conformação ou elas podem mudar de lugar, mudar de um carbono para outro. Esse fenômeno é chamado de ressonância. Então, tanto faz a gente representar dessa forma, ou mesmo com um anelzinho no meio. Esse anel ele representa as duas estruturas ao mesmo tempo, já que elas coexistem, uma existe junto com a outra, já que as ligações duplas elas ficam alternando de carbono dentro da molécula. Então é muito comum a gente ver essa estrutura, que é a mesma dessa ou dessa primeira, tá? Bom, gente, não possui uma fórmula geral. A gente viu que os outros grupos possuem fórmula geral, não foi? No caso dos aromáticos, eles não seguem uma fórmula geral. E detalhe, tá, gente? Eles são insaturados, né? Já que a gente tem aqui, ó, pelo menos 3 ligações duplas, certo? Então, não esqueçam que são substâncias insaturadas por conta das ligações duplas, tá? O benzeno é o principal representante dessas substâncias. É a substância mais simples. Na verdade, essa aqui é a fórmula do benzeno, tá? C6H6, ó, 6 carbonos e 6 hidrogênios. Ele é o principal composto aromático, tá? Então, vamos lá. Com relação à nomenclatura, gente, eles não seguem as regras como a dos outros hidrocarbonetos. Somente a terminação que vai ser eno. No caso aqui, ó, a gente tem, no caso, formado só por núcleo aromático. A gente tem aqui o benzeno, tá? No caso, são substâncias não ramificadas, é só o núcleo aromático. Aqui a gente tem 2 anéis benzênicos, 2 anéis aromáticos, formam a substância naftaleno, que é o nome científico lá da naftalina. E aqui, por exemplo, com 3 anéis, a gente tem o antraceno. Gente, só um detalhe, tanto o naftaleno como o antraceno e outros compostos aromáticos fazem parte de um grupo chamado HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias produzidas, por exemplo, na queima da gasolina, do diesel, na queima do carvão, na fumaça do cigarro, aquele churrasquinho maravilhoso contém essas substâncias, e essas substâncias, gente, esses HPAs,
são substâncias relacionadas a vários tipos de câncer, tá? Então, os compostos aromáticos estão muito atrelados, muito associados a vários tipos de câncer, infelizmente, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, qual vai ser a fórmula molecular do benzeno? Ó, gente, cada pontinha é carbono, então 6 carbonos. Gente, cada carbono faz uma ligação dupla e uma simples, certo? Então, fica faltando um hidrogênio. Então, cada carbono vai ter um hidrogênio. Então, vai ser C6H6. Qual seria a fórmula molecular, gente, do naftaleno? Vamos ver aqui. Quantos carbonos nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos, tá certo? A gente vê que tem carbonos aqui que fazem parte dos dois anéis, por isso são chamados de condensados, tá? São compostos condensados, porque os anéis estão juntos. Vamos ver aqui, então, são 10 carbonos. Quantos hidrogênios vão ter? Cada carbono está fazendo uma ligação dupla e uma simples, tá? Só que esses aqui do meio, se vocês observarem, vão fazer uma dupla e duas simples. Então, esses aqui do meio, eles não precisam de hidrogênio. Então, uma dica, pessoal. Os carbonos que estiverem nas pontinhas, se não tiver mais nada ligados a eles, vai ter um hidrogênio. Esses aqui do meio não tem, mas os outros têm. Então, vamos ver quantos hidrogênios tem que ter. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Então, C10H8, tá? Então, os do meio, vocês não colocam hidrogênio. Vamos ver aqui no antraceno, quantos que vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carbonos. E os hidrogênios? Esses que estão sendo compartilhados, ó, não precisa de hidrogênio. Na dúvida, gente, copia aí no caderno de vocês e tenta fazer aqui, colocar uma ligação dupla e uma simples. Então, os carbonos que vão precisar de um hidrogênio são os que estão sozinhos, ó. Os que estão nas pontas, que não estão sendo compartilhados aqui. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, C14H10. Na dúvida, coloca os carbonos e os hidrogênios, tá bom? Então, esse seria então a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos que só tem, não são ramificados, eles não seguem bem uma regrinha. Mas vamos ver aqui, no caso dos que são ramificados, que vão ter ali chamados grupos substituintes. Qual vai ser o nome? A regrinha é a seguinte, gente, basicamente é o nome do grupo substituinte. O que é esse grupo substituinte? É um grupo formado por carbono que está substituindo algum hidrogênio do anel. Por isso, grupo substituinte, tá? Por exemplo, se tiver um carbono nesse grupo substituinte, é chamado de metil. Se tiver 2 carbonos, é chamado de etil. Então, os grupos substituintes sempre terminam com il, tá? E depois a gente vai ter a palavra benzeno. No caso, os que têm apenas um anel aromático, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui na prática como é que fica, tá? Olha só. Aqui a gente tem um núcleo aromático, não é isso? E a gente tem, ó, aqui deveria ter um hidrogênio, mas ele foi substituído por esse grupo, CH3. Grupo CH3, gente, só tem um carbono. Prefixo para carbono um carbono é met. Então, esse grupo é chamado de grupo metil. Então, eu vou colocar aqui o nome desse grupo, metil, mais benzeno, porque aqui é o benzeno, tá, gente? Então, o nome fica como metilbenzeno, que é também conhecido como tolueno, que a gente acabou de falar dele, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui, pessoal, nós temos 2 grupos metis. Então, se a gente tiver 2 ou mais grupos substituintes, a gente precisa numerar a cadeia. Tá bom, professor? E como é que eu começo a numerar? Eu vou vou considerar um dos carbonos que tem o grupo como carbono 1, e eu vou seguir a numeração de forma que eles tenham o menor número possível. Como assim? Se eu colocar aqui, eu fizer no sentido anti-horário, como é que vai ser? Aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria 1, 6, não é isso? Mas, olha, se eu for no sentido horário, vai ficar mais próximo. 1, 2. Então, no carbono 1 e no 2 tem grupo metil, tá? Então, os grupos metis estão nos carbonos 1 e
2, tá? A gente sempre numera de forma que os números sejam os menores possíveis. Então, os grupos metis estão no carbono 1 e 2, 1,2. Como são dois grupos, pessoal, é chamado de grupo dimetil. Di é 2. Dois grupos metis. 1,2 dimetil mais benzeno. 1,2 dimetilbenzeno, também conhecido como ortodimetilbenzeno, porque essa posição aqui, pessoal, é chamada de posição orto, aqui é chamada de posição meta, e aqui a de baixo é chamada de posição para. Orto, meta, para. Orto, meta, para. Então, a posição 2 e 6 é orto, 3 e 5 é meta, e a 4 aqui, a posição 1, 4, né? A distância aqui 1, 4, chamada de para. A IUPAC recomenda que a gente utilize a numeração. Então, de acordo com o IUPAC, o mais correto seria colocar a numeração, tá? 1,2. Mas vocês podem encontrar também dessa maneira. Vamos ver mais um exemplo. Olha só. De novo, nós temos dois grupos metil. Aqui tanto faz, né? Por onde a gente começar a numerar, porque vai dar a mesma distância aqui, né? Então, vamos lá. O carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde é que estão os grupos metis? Nos carbonos 1 e 4, certo? 1,4 dimetil benzeno. 1,4 dimetilbenzeno, ou, como eu falei para vocês, ó, aqui a posição 4 aqui é chamado de para dimetilbenzeno. Vocês podem ver também só o Pzinho, P dimetilbenzeno, tá? Mas o mais correto seria dizer 1,4 dimetilbenzeno. Qual vai ser a fórmula molecular, pessoal? Quantos carbonos tem aqui? Tem os 6 do anel e mais um fora, não é? Então, 7 carbonos. E os hidrogênios? Ó, aqui não precisa de hidrogênio, certo? Porque esse carbono já está fazendo 4 ligações. Então, nós temos 3 hidrogênios aqui e vamos precisar de mais um em cada pontinha dessas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? C7H8. Aqui vai precisar de quanto, pessoal? Quantos carbonos tem aqui? Os 6, né? 7 e 8. E hidrogênio? Só vai ter hidrogênio aqui nas pontinhas, não é? Onde não tem grupo substituinte, e mais esses aqui. Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, C8H10. E o de baixo é muito semelhante a ele, tá, gente? Eles têm a mesma fórmula molecular. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Era isso que nós tínhamos para hoje. Dúvidas, por favor, não hesitem em deixar nos comentários. Digam aí qual a opinião de vocês. E muito obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.